Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 21 de setembro, terça-feira, hoje dia de São Mateus, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu te convido para, neste momento, rezarmos o Evangelho do dia, que está em Mateus 9, de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este trecho do Evangelho de hoje narra a conversão de Mateus. Hoje celebramos o dia do apóstolo São Mateus, festa para a nossa igreja. Então, este Evangelho de hoje narra a conversão de Mateus, como o Senhor o chamou, o escolheu para seguir. Antes de tudo, aconteceu um encontro. Meu irmão, antes de tudo, aconteceu um encontro entre Jesus e Mateus. Jesus tinha acabado de curar um paralítico e quando estava para ir embora, talvez para sair, estavam à porta os cobradores de impostos e Mateus estava no meio deles. Encontrou este homem chamado Mateus. Jesus o encontrou e o Evangelho diz precisamente que Jesus viu um homem chamado Mateus. Viu, olhou para ele. E onde estava aquele homem? Sentado no banco dos impostos. Afinal, Jesus era um daqueles que faziam pagar os impostos ao povo de Israel para dar aos romanos. Ele era considerado um traidor da pátria. Estes homens eram assim, eram desprezados, considerados traidores. E Mateus sente que Jesus olha para ele e, segundo o Evangelho, lhe diz: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Mas o que aconteceu? O que convenceu Mateus a seguir o Senhor? Trata-se de uma força. O Papa Francisco diz que trata-se de uma força, que é a força do olhar de Jesus, que certamente olhou para ele com muito amor, com muita misericórdia. Aquele olhar de Jesus misericordioso significava: segue-me, vem. E Mateus, por sua vez, tinha um olhar desanimado. Mateus tinha um olhar meio vago, com um olho em Deus e o outro no dinheiro, pois estava ali na coletoria de impostos. Um olho em Jesus, que é Deus, o outro no dinheiro. Apegado ao dinheiro, com um semblante carrancudo, mal-humorado. E ao contrário, o olhar de Jesus é amoroso, é misericordioso, não é carrancudo, não é mal-humorado. Diante deste olhar, eis que a resistência daquele homem que queria dinheiro, era totalmente escravo do dinheiro, cedeu. A resistência daquele homem cedeu. Com efeito, o Evangelho diz-nos que Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Mudou totalmente a sua vida. Na perspectiva dessa luta entre a misericórdia e o pecado, essa luta entre Jesus, entre o olhar de Jesus e o olhar de Mateus, é importante questionar-se: como entrou o amor de Jesus no coração daquele homem? Como que isso foi possível? Por que porta pôde entrar? O fato é que aquele homem sabia que era pecador. Isso é importante. Aquele homem chamado Mateus sabia que era pecador, sabia que não era amado por ninguém e até era desprezado. Precisamente aquela consciência de ser pecador abriu a porta para a misericórdia de Jesus. Mateus, então, deixou tudo e foi embora seguindo Jesus. Eis o encontro entre o pecador e Jesus.
todos os pecadores que encontram Jesus tiveram a coragem de o seguir, mas se não se sentissem pecadores, não o podiam seguir. Por este motivo, a primeira condição para ser salvo é sentir-se em perigo. A primeira condição para ser curado é sentir-se doente. Sentir-se pecador é a primeira condição para receber este olhar de misericórdia, este olhar de Jesus. Pensemos no olhar de Jesus, tão belo, tão bom, tão misericordioso. E também nós, quando rezamos, sintamos esse olhar sobre nós, pousando sobre nós. É o olhar do amor, o olhar da misericórdia, o olhar que nos salva. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.